Existem alguns lugares espalhados pelo mundo que, além de misteriosos, têm características estranhas. Alguns deles parecem ser de outros planetas e são tão diferentes que até hoje os cientistas não conseguiram descobrir de fato por que eles são diferentes. Por exemplo, você conhece a história de um rio fervente na Amazônia? Ou de um lugar na Venezuela que é considerado a capital dos relâmpagos? Eu sou Ivan Lima e vou mostrar para vocês alguns lugares ao redor do mundo que ainda hoje a ciência não conseguiu explicar. O primeiro lugar que eu quero citar é o Vale de Hessdalen, na Noruega. No começo da década de 1980, moradores do vale ficaram intrigados depois de verem algo bizarro no céu. Eram centenas de bolas de luz no céu, que sobrevoavam o local e assustavam os moradores. Depois que as luzes foram avistadas pela primeira vez, a frequência com que elas passaram a ser vistas aumentou consideravelmente. Em uma certa época, as luzes foram registradas cerca de 20 vezes em apenas uma semana. As luzes eram do tamanho de carros e podiam flutuar por até 2 horas. É claro que, com o aparecimento das luzes inexplicáveis, apareceram teorias dizendo que as luzes eram feitas por OVNIs. O mais assustador é que até hoje ninguém conseguiu explicar o que de fato eram tais luzes. As luzes aparecem até hoje, só que em diferentes períodos de tempo. Às vezes, elas são mais rápidas, às vezes mais lentas, e como eu disse, já houve relatos de ocasiões onde elas ficavam flutuando no ar. Os formatos também são variados, desde luzes em círculos até em formato de projétil e com cores como o vermelho, verde, azul, amarelo e às vezes todas elas ao mesmo tempo. Em 1983, a comunidade do Vale resolveu montar o projeto Hessdalen, com o objetivo de monitorar as luzes e descobrir sua origem. O problema é que nunca ninguém conseguiu explicar o que elas são. Mas no ano de 2014 foi divulgado um estudo que tentava explicar o fenômeno do vale. O estudo diz que as luzes são causadas por uma espécie de bateria natural que surgiu a partir de minerais metálicos reagindo com um rio sulfuroso da região. Os gases do rio, em contato com o ar úmido, causariam linhas no campo magnético, que ocasionam supostamente o movimento das esferas brilhosas. Porém, quando mediram a radioatividade e a atividade sísmica, os especialistas viram que não havia nada em comum que pudesse causar esse fenômeno. Apesar de haver várias especulações, a ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação plausível para a existência das luzes em suas diferentes formas. E sobre o som de Taos, o que você sabe? Talvez esse seja um dos fenômenos mais intrigantes. A cidade de Taos fica no centro-norte do Novo México e é palco de um acontecimento bizarro, um zumbido de origem desconhecida, chamado de Taos Rum. Uma variedade de teorias surgiu para tentar explicar, como experimentos secretos de controle mental do governo e até bases subterrâneas de OVNIs, mas nenhuma delas faz sentido. O zumbido parece ter sido relatado pela primeira vez no início dos anos 90. Um estudo realizado no local revelou que somente 2% da população consegue ouvir o barulho, mas que, para quem consegue, o som é insuportável. Especialistas fizeram estudos na casa dos moradores que diziam ouvir o som constantemente. E depois de instalar equipamentos sensíveis para medir sons e vibrações, nada foi detectado. A explicação para o mistério? A ciência ainda está à procura. O fato de apenas uma pequena porcentagem de pessoas afirmar ter ouvido o zumbido é intrigante. Isso não quer dizer que os outros 98% da população tenham problemas de audição, mas talvez os 2% que escutam o zumbido tenham uma audição excepcionalmente aguçada.
Também pode ser que o zumbido seja apenas uma alucinação auditiva. Tais alucinações não indicam necessariamente nenhum tipo de doença ou distúrbio mental, mas podem ser simplesmente o resultado de processos psicológicos e fisiológicos comuns. Para muitos especialistas que analisaram o caso, o fenômeno realmente pode ser muito mais experiências subjetivas do que um som real. De todo modo, essas são só especulações, pois ainda não existe confirmação do que seja o zumbido de fato. Agora, eu quero falar sobre um outro fenômeno intrigante. Durante o Êxodo, um dos momentos mais marcantes, segundo o relato bíblico, é a abertura do Mar Vermelho pelo profeta, para que seu povo fugisse da perseguição do faraó, que se arrepende quando vê seus soldados morrerem. É nessa jornada que Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Todos vocês conhecem essa passagem da Bíblia, certo? Há alguns anos, aconteceu algo bem parecido na Índia. Claro que eu não estou falando de um homem que fez contato com Deus, mas sim de uma abertura no meio do mar. Tudo aconteceu em 2018, quando moradores de Ponani tiveram uma surpresa agradável depois de uma inundação. Quando a água baixou, uma nova estrutura surgiu ao longo da praia, com uma extensa faixa de areia de meio quilômetro e que dividiu o mar em dois. A faixa de areia chamou a atenção de muitos curiosos, principalmente de turistas, que se arriscaram ao tentar andar sobre o banco de areia. As autoridades até chamaram atenção para os perigos da faixa de areia, mas mesmo assim, as pessoas insistiram em caminhar na abertura do mar. Até o momento, não está claro o porquê do banco de areia surgir naquele lugar, mas o evento deixou centenas de cientistas intrigados. Seria essa a explicação para o relato bíblico? Na floresta amazônica peruana, também existe um mistério intrigante. Durante muitos anos, uma lenda que narra a história de um rio fervente, capaz de queimar qualquer ser vivo que ouse nadar em suas águas, foi contada de geração em geração. De fato, essa história parecia apenas uma lenda, até que um cientista peruano resolveu procurar o tal rio e o encontrou. O cientista é Andrés Russo, que, apesar de descrença da comunidade científica, resolveu ir atrás desse rio. Segundo ele relatou, Andrés seguiu os relatos da sua mãe, que certa vez disse que o rio existia e que ela tinha visto, quando ainda era apenas uma criança. Mas o que tem de tão misterioso em um rio de água fervente? Na verdade, os rios de água quente são completamente comuns em regiões associadas a vulcões ou fenômenos térmicos. Aqui mesmo no Brasil, na cidade de Caldas Novas, em Goiás, está a maior estância hidrotermal do mundo, possuindo águas que brotam do chão em temperaturas que variam de 43 a 70 graus Celsius. O único problema é que no local onde está o rio no Peru, não existem vulcões. E ninguém sabe como é que a água do rio fica fervente. O vulcão mais perto do local fica a 700 quilômetros dali. Ao fazer a descoberta, Andrés colocou um termômetro na água do rio e constatou que a temperatura beirava os 86 graus Celsius. O rio é tão quente que quando um peixe nada pelas águas, os olhos cozinham primeiro, derretendo em seu crânio. Logo, o animal está com muita dor para continuar nadando em segurança. A água entra pela boca e nos pulmões, e o peixe é cozido de dentro para fora. Mais bizarro que isso, apenas essa estranha árvore que fica na Itália, no interior da cidade de Piemonte. Existe uma cerejeira que parece, em muitos aspectos, como qualquer outra cerejeira saudável. Porém, ela tem uma característica diferente. Ela cresceu em cima de uma amoreira. Existem casos de árvores parasitárias que crescem por cima das outras, mas elas normalmente são pequenas, ficam atrofiadas e têm uma vida muito curta. A árvore dupla de Casorzo, como é conhecida, consiste em duas árvores saudáveis e totalmente formadas,
cada uma espalhando seus galhos com 5 metros de diâmetro. Como foi que elas nasceram assim? Ninguém sabe. Alguns dizem que um pássaro pode ter deixado cair uma semente de cereja em cima da amoreira, fazendo com que a semente cultivasse raízes que atravessaram o tronco oco da amoreira e chegaram ao solo embaixo. Conhece a misteriosa Chaleira do Diabo, localizada no rio Brule, nos Estados Unidos? A Chaleira do Diabo está em um ponto onde o rio se divide em 2 cachoeiras diferentes. A primeira alimenta o Lago Superior. Já o destino da segunda, ninguém sabe. A cachoeira deságua em um grande buraco cujo fim é desconhecido, ou seja, ninguém sabe onde essa água toda vai parar. Não dá para descartar a existência de forças sobrenaturais sugando a água, mas as possibilidades mais prováveis são ainda mais empolgantes. Algum fenômeno geológico ainda não descoberto pode ser responsável por esse mistério bizarro. É claro que esse mistério nem chega aos pés das luzes no vale de Resdalen, da água fervente no Peru, ou mesmo do zumbido de Taos. De qualquer forma, não deixa de ser interessante. E eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!